Deus grandão. Amém? Estamos felizes, né, irmãos? Estamos aqui na casa do Senhor. Eu quero chamar o evangelista André Niero, que vai nos trazer a palavra nesta manhã. Ele é evangelista da Igreja Metodista em Recanto da Sereia, correto? Ele vai trazer a palavra para nós nessa manhã. Que nós possamos estar com nossos corações abertos. Quero pedir ao pastor para que possa vir aqui entregar mais uma vez a vida do nosso evangelista nas mãos do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé, igreja, amém? Você que quer que o Senhor fale contigo, estende a sua mão aqui para frente. Vamos estar orando em nome de Jesus, amém? Pai, nós te louvamos por esse dia. A tua palavra diz que este é mais um dia. Esse é o dia que o Senhor criou, que nós devemos nos alegrar e nos regozijar no Senhor, Pai. E nós estamos alegres com a tua presença na nossa vida. E agora te pedimos que nós, quando agora iremos ministrar, Deus, no nosso coração, as tuas verdades, a tua palavra, como vamos receber, Deus, a tua palavra profética nesta manhã, que o Senhor esteja tocando com uma brasa viva do teu altar, nos lábios, Senhor Deus, do teu Filho, para que ele possa profetizar nesta manhã a tua palavra neste lugar. E como ovelhas do Senhor, nós recebemos a tua palavra pela fé, nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, Senhor, para receber a tua palavra, Pai. Fala conosco, Pai, é o que nós te pedimos humildemente e já te agradecemos pela fé, no nome precioso e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você quer que o Senhor fale contigo nessa manhã, se expresse aí com uma salva de palma para Jesus, bem forte. Aleluia! Glória a Deus! Salve a igreja com a paz do Senhor. Igreja, enquanto eu me apresento, abra sua Bíblia lá em Lucas 11. Como já foi dito, né? Meu nome é André, eu sou evangelista pela Igreja Metodista, sou pai de uma mocinha de 16 anos, casado, e sou lá do Recanto da Sereia, ali em Guarapari, divisa com Vila Velha. Trago saudações da minha pastora, Fátima Menino, não pôde estar aqui conosco, né? A minha esposa e minha filha também não puderam vir, porque a minha filha, eu acredito que ela esteja preparando alguma surpresa para o Dia dos Pais. E a minha esposa, ela trabalha por escala e hoje ela está trabalhando. Eu queria convidar você, que está aí atrás, do meio para trás, a vir um pouquinho mais para frente. Eu sou igual a vocês, eu gosto de sentar lá no fundo para passar despercebido, mas eu queria convidar vocês para sentar do meio para frente. Amém? Acharam Lucas 11. Que você possa se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Lucas 11. E qual pai de dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Feche seus olhos e curve sua fronte. Senhor, sabemos que o Senhor trouxe cada um aqui de nós para receber uma porção da Tua palavra, Senhor. Que aquele que aqui entrou, Senhor, não saia da mesma maneira, mas que saia cheio, que saia transbordando da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa me usar, Pai, como instrumento para levar a Tua santa palavra e a Tua boa nova. Assim eu oro e te agradeço. Irmãos, quando a pastora me convidou, era para me vir em outra ocasião, podem se assentar, em outra ocasião, mas eu tinha um outro lugar, para um outro compromisso. Já tinha marcado de estar pregando em outra igreja e ela me propôs eu vir pregar no Dia dos Pais. Até aí tudo bem. Eu sou filho de pais separados. Meus pais se separaram, eu tinha 7 para 8 anos. E ali pelos 11 anos o meu pai foi para São Paulo e eu fiquei por volta aí de uns 10 a 12 anos sem ver o meu pai, sem saber notícias. Eu fui criado pela minha mãe. Então eu não tenho visão paterna.
eu não tive aquele amor de pai, eu não tive aquele ensinamento, eu não tive aquele conhecimento que só um pai pode passar para um filho. A gente normalmente junta que a mãe é o espelho para a filha e o pai é o espelho para o filho. Eu não tive essa experiência, mas o Senhor foi benevolente na minha vida e me deu uma filha. Desde da minha adolescência, eu sempre quis ter um filho, e que fosse menina. Veio de primeira, então ali eu já entendi que Deus estava me abençoando. Minha esposa é doida para ter outro filho, mas eu já entendi que se veio a menina de primeiro, então é porque é para ficar com um só. E está lá essa mocinha com 16 anos, servindo na casa do Senhor, ESD dos jovens, né, junto com a outra equipe, e o Senhor tem feito maravilhas na vida dela. Serviu agora no Passa Macedônia, Barra de São Francisco. Lá ela trabalhou na mídia, trabalhou num monte de coisa. Então, aonde colocaram, ela foi. Então, o Senhor foi benevolente na minha vida quanto a isso. Quando a minha filha nasceu, eu não era cristão. Eu estava fora da igreja, bebia, fumava, ainda ali um pouco de uso de drogas. E quando ela nasceu, eu tomei uma decisão que eu não colocaria mais droga no meu organismo. Por quê? Eu sabia de toda a reação que a droga causava na minha vida e eu não queria isso para minha filha. Ao longo do tempo, também consegui me libertar do vício do álcool. O cigarro demorou um pouco mais, mas no meu processo de conversão, graças a Deus eu consegui largar o cigarro. Por que eu estou te dizendo isso? Quando o Senhor me agraciou em ser pai, a primeira preocupação que veio sobre a minha vida era o que eu passaria para minha filha, porque eu não tinha uma visão paterna, eu não sabia o que era ser pai, então eu não tinha uma direção. Até por volta dos 5 anos, mais ou menos, da minha filha, que foi aonde se deu a minha conversão, eu vivia no mundo. Então, o espelho que a minha filha tinha era de um cara desleixado, um cara largado, que não ligava para muita coisa. E aquilo me incomodava. Por quê? Você, na visão de pai, você é o espelho para o seu filho e para a sua filha. Não vá achando que minha esposa não trabalha, é ela que deve educar os filhos. Não. Quando a coisa estiver feia, é o pai que vai recorrer. É o pai que eles vão pedir ajuda. É no pai que eles vão se espelhar. Se você vive de enganar os outros, se você vive de dar calote nos outros, se você dá um mau testemunho como cristão, essa é a forma que seu filho vai crescer. É assim que seu filho vai ser criado. Seu filho vai ser o reflexo de você como pai e não da mãe. Aonde que eu quero chegar com isso? Me responda uma coisa: se você saísse daqui hoje e fosse na porta de um presídio, o que teria mais lá, pai ou mãe? Mãe. Exatamente isso. Dificilmente você acharia um pai. E por quê? Porque o pai é mais turrão? Semana passada, na nossa escola dominical, foi abordado esse assunto. Estamos estudando uma revista e foi abordado sobre essa pergunta. Por que o pai, ele é desleixado, não quer ir lá porque ele não aceita que o filho ou que a filha esteja preso? Porque o amor da mãe é maior do que o do pai? Eu não concordo com isso. Estamos vivendo tempos aonde, por incrível que pareça, ainda querem diminuir a mulher e jogar a carga, a responsabilidade em cima do homem. O nosso papel hoje é trabalhar, trabalhar, trabalhar para suprir as necessidades. E deixamos o nosso papel de pai
passar batido. Eu quero te fazer uma pergunta. Pensa, não precisa responder, mas seja sincero com você mesmo. É você e o Espírito Santo. Qual foi a última vez que você falou para o seu filho ou para a sua filha: eu te amo? Do nada, do nada. Você chegou do serviço ali, estressado, nervoso, e foi lá e pegou aquele alecrim dourado e falou: eu te amo. Qual foi a última vez que você fez isso? Conseguiu lembrar? Entende como que a rotina, como que a sociedade nos pressiona? Eu vou além. Qual foi a última vez que você chegou em casa, talvez nervoso, cansado, e disse para sua esposa: eu te amo? E abraçou ela? Qual foi a última vez que você, no seu dia a dia, na sua correria, você parou, pensou, respirou: final de semana eu vou sair com a minha esposa, com o meu filho e com a minha filha? Irmãos, estamos vivendo tempos em que estamos perdendo o valor de família, que estamos perdendo o nosso cargo como pai. Estão normatizando coisas que não deveriam estar acontecendo. Estamos deixando a sociedade impor coisas sobre os nossos filhos. Entenda, não quero ser machista. Isso é papel de você como homem, como pai, como líder, como coluna da sua casa, guiar a sua família. Você precisa novamente assumir a rédea, você precisa assumir a ordem da coisa. Você precisa voltar a educar o seu filho e, principalmente, você precisa dar exemplo. Você precisa ser o herói do seu filho e da sua filha. Você precisa ser o porto seguro da sua família e não ser inacessível. Um cara turrão, um cara nervoso, alguém que seu filho e sua filha tenha medo. Deixa eu te contar uma coisa, você já deve ter ouvido isso. Se você não der carinho para o seu filho e para a sua filha, quem está lá fora vai dar. E eles não vão ter o mesmo carinho que você. Eu e minha filha, nós temos um armarinho. Durante o dia, a gente conversa, a gente briga, a gente discute, mas em casa não se fala de negócio. Em casa não se fala de trabalho. Você teve 8 horas por dia para resolver seus problemas. Se você não é empresário, se você trabalha de carteira assinada, você cumpriu o seu horário, você vai para casa, você vai para um lugar onde você pode descansar a sua mente e aonde você precisa ser referência. Deixe o seu problema no trabalho. Deixe o seu problema na empresa. A sua casa é um lugar santo. A sua casa é onde você deve ser espelho, onde você deve ser porto seguro. Você precisa voltar a isso. Não deixe que a sociedade imponha sobre você. Você precisa tomar a rédea novamente. Quando Lucas fala sobre, nessa passagem, Lucas 11:11, ele vem fazer uma comparação. Se nós que somos homens maus, pecadores, damos bons presentes ao nosso filho, imagina Deus, que é bondoso, que é justo. Irmãos, precisamos ser o reflexo daquilo que Cristo foi, daquilo que Cristo é. Precisamos, como homens, como pais, voltar a seguir os ensinamentos de Jesus.
Precisamos nos espelhar a Deus. Precisamos ser homens corretos, pais justos. Não estou aqui querendo dizer que você deve fazer a vontade do seu filho e da sua filha, não longe de mim. Mas precisamos ser justos. Quem aqui nunca bateu no filho à toa? Ou porque achou que deveria bater, mas não ouviu a versão, não ouviu o que o filho ou a filha tinha para argumentar, simplesmente bateu. Eu acredito que vários aqui já tiveram essa experiência, vários aqui cometeram esses erros. Eu confesso que minha filha, por volta dos seus 7, 8 anos, eu andei dando umas ajustadas boas nela, porque ela não obedecia direitinho. Mas hoje eu consigo ver que isso não era a solução. O conversar, o diálogo, surte muito mais efeito. Tivemos uma experiência há pouco tempo na escola que, confesso que eu fiquei bastante chateado, porque aquilo que nós passamos para nossa filha, a gente esperava que ela teria uma outra atitude. Eu vou compartilhar com vocês porque já aconteceu, foi resolvido. Houve uma situação de bullying na escola. E onde é que a minha filha entra nessa história? Os irmãos, as coleguinhas fazendo o vídeo, certo? E a minha filha parada atrás do vídeo. Ela não sorriu, não abriu a boca, simplesmente o vídeo rolando e ela atrás parada. Aonde que ela participava dessa situação? Ela viu que as coleguinhas estavam fazendo o vídeo e não saiu do foco, ou o que eu como pai, com o que eu ensino para ela esperava. Gente, parem de filmar, isso é bullying. E não foi o que aconteceu. Fomos chamados na escola, o vídeo foi parar no Instagram. Aí uma vizinha do pai do garoto viu, mostrou para os pais, o pai foi na escola e deu um problema enorme. Fomos chamados na escola. A minha esposa, por ser menos irracional, já queria dar uma sacudida nela. Eu falei, não bata na menina, vamos apurar o que aconteceu, porque essa não é a conduta que a nossa filha teria. Tá estranho isso daí. E fui lá na escola. Aí ela ficou com aquele negócio, então vá lá você e resolva. E eu, para minha esposa, eu passo a mão na cabeça da minha filha. Mas não é bem assim. Mas vamos lá. Chegou na escola, eles apresentaram lá as acusações e tal. Gente, pensa num cara difícil para chorar. E eu ouvindo aquilo ali, eu comecei a chorar dentro da sala. Aí a coordenadora ficou meio assim deslocada e tal. Aí eu falei, gente, essa não é a conduta da minha filha, eu preciso ver esse vídeo. Eu preciso ver esse vídeo. Ah, o vídeo foi retirado. Eu falei, mas alguém tem o vídeo? Porque para vocês estarem fazendo a acusação, vocês têm a prova. Não, mas o vídeo... Eu falei, gente, a minha filha, ela nasceu na igreja. Porque quando ela nasceu, a mãe dela já frequentava a igreja. A minha filha hoje é SD de jovens. Ela dá aula de escola bíblica para as crianças. Ela cuida da mídia da igreja. Ela é ativa. Eu não aceito que a minha filha fez bullying com um colega. Não tem como. Não é a minha filha. Não é essa educação que nossa filha tem em casa. E com muito esforço consegui ver o vídeo e vi que realmente ela estava parada atrás do vídeo. E depois que eu assisti o vídeo, eu chorei mais ainda. Porque o que eu esperava dela era isso. Gente, parem com isso. Não façam isso. Mas ela se manteve calada. E quem cala, consente. Se você vê algo errado e você não corrige, você está sendo conivente com o erro. E eu fiquei furioso. Confesso que eu cheguei em casa, ela não apanhou porque eu estava muito nervoso. Mas a vontade de dar uma sacudida nela foi muito grande. O que eu quero dizer para você?
Assim que eu vi toda aquela acusação sobre a minha filha, sabendo, colocando a minha mão no fogo, que minha filha não teria cometido bullying. Por quê? Agora, foi há 4 meses. Foi recente agora. A gente sabia da educação que nós demos à nossa filha. Nós sabíamos que o exemplo que nós damos para ela não estava condizendo com as acusações que ela estava sofrendo. Porém, sabemos bem que quem com porco se junta, come lavagem. Ela recebeu um belo de um sermão, né? Fizemos ali. Confesso que eu gritei bastante, mas não bati. Não bati. Gritei bastante, porque eu estava muito nervoso porque eu esperava algo mais dela. Corrigimos ela, ficou. A escola deu uma advertência para ela, ficou um dia sem ir para a escola, e a gente tomou o celular dela. Então, ela sofreu todo um castigo para ela entender que aquilo é errado. Irmãos, vocês precisam ter essa noção de quem são os seus filhos. Vocês precisam acompanhar, vocês precisam colocar a mão no fogo pelos seus filhos, assim como eu fiz com a minha filha. Mesmo ela não tendo errado, entre aspas, porque eu esperava que ela repreendesse a atitude, mas mesmo ela não tendo errado, eu confio na minha filha. Porque o exemplo que ela tem dentro de casa, o ensinamento que ela tem dentro de casa, a liberdade que a nossa filha tem, foi através da nossa educação, do nosso exemplo. E você precisa ter isso com o seu filho, com a sua filha. Você precisa confiar, mas para essa confiança vir, você tem que saber com o que você está alimentando o seu filho e a sua filha. O seu filho e a sua filha nesses dias. Ou será que você tem sido um pai ausente, presente apenas financeiramente? Porque antigamente era assim, né? O pai era só para pagar a conta e botar comida na mesa. E a presença? Quando o seu filho ou sua filha está passando por algo difícil, a quem que ele recorre primeiro? A mãe ou a você? E não estou falando de medo, não. Não estou falando sobre medo. Eu estou falando sobre intimidade. Algo que eu tenho ultimamente batido bastante em minhas pregações é que precisamos ter intimidade com Deus. É que precisamos novamente voltar ao primeiro amor. Precisamos parar de orar. Entenda isso, não é blasfêmia. Precisamos conversar com Deus. Orar é quando você para, tem o seu momento com Deus, onde você procura palavras lindas para se apresentar diante do Senhor, um ambiente silencioso. Conversar não, conversar no dia a dia, trabalhando, mas para conversar com o Senhor, você precisa ter intimidade. E com o seu filho? Como que anda a sua conversa com o seu filho, com a sua filha? Como que anda a sua intimidade? Porque é muito fácil jejuar e orar para chegar aos pés do Senhor e pedir ou agradecer. Mas e na sua casa? Qual o grau de intimidade que você tem com seu filho e com a sua filha? Já parou para pensar nisso? Irmãos, nós que, a visão da igreja, nós que temos um papel de liderança, vemos cada coisa. Existem pastores que sobem no púlpito e fazem o fogo descer
e conversam com Deus tete a tete, e a casa está uma bagunça. A casa está desorganizada. O filho, muitas vezes, preste atenção no que eu estou te falando, não é achismo, é vivência. O filho está afastado da igreja porque o pai pastor está em cima do púlpito falando algo que ele não está vivendo. Porque em cima do púlpito é amor, é fogo, é intimidade com o Senhor. Mas a casa está uma bagunça, a casa está de perna para o ar, não dá um testemunho. Preste atenção, você não precisa mostrar que você é santo para mim. Você não precisa mostrar que você é santo para o pastor, para a pastora. Eu morro de medo de quando eu estou pregando e a minha esposa, a minha filha está sentado me assistindo e eu falar besteira. Porque a minha esposa é aquela que deita comigo, é aquela que dorme ao meu lado. E a minha filha é aquela que a todo momento está comigo, vendo quem eu sou e quem eu não sou. Então eu preciso pregar aquilo que eu vivo. Eu preciso organizar a minha casa. Eu preciso ser exemplo para elas. Porque senão eu não tenho autoridade para subir em cima do púlpito e pregar para vocês. Volto a te perguntar o que eu perguntei há um pouco. Qual foi a última vez que você disse ao seu filho, à sua filha, eu te amo? Talvez você não esteja entendendo qual é a seriedade dessas palavras. Você espera datas comemorativas para ter uma experiência, uma vivência ímpar com eles? Ou você faz isso no decorrer do dia? Irmãos, há pouco eu estava conversando com o pastor Rubens e até brinquei com ele, pastor, a gente pode estar aqui conversando agora e o senhor endurecer e cair. Essa é a realidade do ser humano. Não porque ele já está meio velhinho, mas não é o caso. A Bíblia dele é letra grande, vocês viram, né? Mas já é um grande... E ele está no negócio de querer o papelzinho do estacionamento, que isso aí já é um grande indício. Mas preste atenção. Então, você não pode esperar datas comemorativas, momentos especiais para dizer eu te amo. Porque pode não dar tempo. Como eu falei lá no início, eu fiquei um bom tempo sem ver meu pai e a minha mãe, ela também não colaborava muito. A minha mãe, ela incitava a raiva, o ódio. E quando meu pai voltou, eu tinha ali um pouco de receio, mas após a minha conversão, algo que demorou muito a acontecer foi a liberação de perdão. Foi de eu perdoar o meu pai. Tanto que eu não chamava o meu pai, eu chamava ele pelo nome. Eu não conseguia falar a palavra pai. E isso mesmo depois de ir para a igreja, ainda demorei muito. O Senhor teve que trabalhar muito sobre a minha vida. E um dia eu no culto, alguém lançou uma palavra que eu peguei. E eu vi que o que estava me incomodando, me corroendo por dentro, era a falta de perdão sobre o meu pai. Então, acabou o culto, eu fui na casa do meu pai, pedi perdão, chorei, tá? Volto a frisar que é uma coisa muito... Se vocês me verem chorando, pode ter certeza que eu não estou bem. Eu sou muito difícil para chorar. Então, fui lá, pedi perdão ao meu pai, já aproveitei e pedi perdão à minha madrasta, porque eu não fui muito bom com ela, e pedi que ele liberasse perdão sobre a minha vida. Porque ele não foi um bom pai para comigo. A sua ausência já nos remete a isso. Mas eu também confesso que durante o pouco tempo que
que nós vivemos, eu também não fiz questão de ser um bom filho. Então eu pedi que Ele liberasse perdão sobre a minha vida. Hoje nos damos muito bem, Ele vai em casa, a gente está com uns projetos agora. Hoje sim nos damos como pai e filho. Ele é meio lambão, é aquele cara que ele não sabe pedir ajuda dos outros, então hoje eu sou mais pai dele do que ele de mim. Mas isso me traz uma felicidade. Por quê? Quando meu pai tem alguma dificuldade, é a mim que ele recorre. É a mim. E isso mostra o quê? Intimidade. Será que você hoje tem intimidade para conversar algo com seu filho ou com a sua filha? Para expor, para pedir um conselho, uma ideia, uma ajuda? Talvez não seja a realidade daqui, mas domingo ou noites de quinta-feira, o homem mestre para sair para jogar uma bola, conversar com os amigos, algo do tipo. Você tem esse momento com seu filho? Você fica ansiando isso? Tal dia eu vou sair com meu filho, vou jogar bola, vou jogar sinuca, vou pescar, não sei, fazer algo. A minha filha sai comigo para fazer algumas coisas que eu sei que ela odeia, principalmente se não tiver internet. A primeira coisa que ela pergunta, vai ter internet lá? Não tem. Tá, eu vou. Ela vai para me agradar, mas eu sei que ela não gosta, principalmente se for mato. Ela não tem muita intimidade com mato. Ela não gosta. A gente comprou um lote na zona rural agora e a gente chegou lá, estava meio sujo, ela nem entrou, ficou dentro do carro. A primeira coisa que ela perguntou foi o seguinte: a gente vai botar internet como aqui se não tem energia? Eu falei, pois é, você já começou a entender e já tá bom, para mim tá bom. Não tem energia e não tem internet, para mim já tá ótimo. Tem água, mas não tem energia e não tem internet. Mas ela vai. Por quê? Porque ela sabe que aquilo ali me faz feliz. Pode não ser tão gratificante para ela, mas ela sabe que aquilo ali vai me fazer feliz. Isso é intimidade. Isso é conexão. Eu não estou aqui querendo dizer que eu sou melhor do que você. Eu não estou aqui querendo te dar a receita de um bolo. Não é isso que eu estou aqui fazendo. O que eu estou aqui é querendo dizer o seguinte: que assim como você busca intimidade com Deus, assim como você busca ser perfeito diante da casa do Senhor, assim como você busca ser santo perante a igreja que você participa, você tem que ser assim em casa. Você tem que buscar intimidade com seu filho e com a sua filha e com a sua esposa. Você precisa isso. O seu ministério maior é a sua casa. É ali que você tem que ser um homem irrepreendível. É ali que você tem que ser exemplo. É ali que você precisa ser espelho. É ali que você realmente precisa se mostrar. E não para quem está fora. É dentro da sua casa. A sua esposa e os seus filhos veem o que você está passando. Eu sou uma pessoa muito difícil de me expressar. Eu descobri isso, que é a falta da visão paterna. Eu ainda hoje tento ou corro atrás de me tratar. Um exemplo claro, eu tenho problema de conversar com pessoas estranhas. Eu tenho problema de me achar. Eu não sei se vocês perceberam que quando eu cheguei, eu fiquei lá fora com o pastor Rubens. Por quê? Porque o pastor estava sozinho. E quando eu entrei, a pastora se posicionou em um tal lugar e eu fiquei lá com ela. Por quê? Porque aquele local não tinha tanta gente. E eu me sinto bem assim, por incrível que pareça. Isso é uma dificuldade. Gente, para me estar em cima de um púlpito hoje, vocês não imaginam as barreiras que eu consegui quebrar. Eu toco um pouquinho de violão, coisa pouca. Vocês não têm noção
Se eu botar o violão aqui agora, eu começo a tremer. Isso é falta de visão paterna. Mas eu tenho me tratado. Sabe uma outra coisa que eu tenho dificuldade? E isso é falta de visão paterna. Eu tenho dificuldade em abraçar. Muita dificuldade de abraçar. Não entendam mal, tá? Isso é uma pessoa que está em reconstrução, uma pessoa que está em tratamento diário. Para mim, abraçar a minha filha e dizer, preste bem atenção, hein? Eu te amo, eu ensaio. Você tem noção do que é isso? Eu ensaio. Eu tenho que mandar uma mensagem lá para o meu cérebro, ó, eu vou levantar daqui, vou chegar lá, vou abraçar ela, vou dizer a ela, eu te amo, tá bom? Beleza? Estão combinados? Vou lá, levanto, abraço a minha filha e digo, eu te amo. Ela fica meio assim, do nada? Do nada, eu te amo. Tá bom não? Mas, por quê? Eu não tive isso quando criança. A falta da visão paterna. E principalmente, como eu falei, a minha mãe ela não fazia muita questão de demonstrar amor, de demonstrar carinho. E a gente tenta hoje fazer o melhor com a minha filha. A minha esposa também ela tem uma história de vida meio complicada. Ela não teve a visão paterna ali com ela. E o pouco que conviveu o pai dela era alcoólatra. Então ela também tem um pouco de dificuldade de abraçar, de dizer eu te amo. E a gente lá vai para 16 anos de casado. Né? Por quê? Não é porque o seu passado talvez não tenha sido da forma que você queira, que você vai passar isso para o seu filho, para a sua filha. Eu não acredito em maldição hereditária, eu não acredito nisso. O que eu acredito é na quebra da maldição. Se você não foi amado, se você não foi abraçado, se você não foi beijado, você vai deixar de fazer isso pelo seu filho, pela sua filha, porque você não recebeu? Por isso que eu falei que quando eu descobri que iria ser pai, que seria uma menina, eu fiquei muito preocupado de como eu seria como pai, porque eu não queria que ela vivesse o que eu vivi. Então, hoje nós nos policiamos. Quando eu falo isso, as pessoas acham até estranho, que eu preciso combinar com o meu cérebro o que eu vou fazer, a atitude de carinho que eu vou dar para minha filha. Mas isso é um problema meu, isso é uma tratativa que eu estou resolvendo com o Senhor. A minha filha não vai deixar de ser beijada, não vai deixar de ser amada, não vai deixar de ser abraçada porque eu não recebi. Ela não tem nada a ver com a minha história. A minha filha precisa confiar em mim, eu preciso ser o porto seguro da minha filha, eu preciso ser a primeira opção, a primeira escolha da minha filha. E hoje eu tenho certeza que eu sou o herói dela, que eu sou o primeiro amor dela, que eu sou aquele que qualquer coisa que ela tiver, ela vai recorrer primeiro a mim, por incrível que pareça, mais do que a minha esposa, ela tem medo da minha esposa que dói. Então, muitas vezes eu que acabo arrumando confusão com a minha esposa por conta dela, porque eu a defendo. Lógico, não passamos a mão sobre coisa errada. A gente repreende, ela tem as limitações dela, tem o castigo dela quando ela erra. Mas eu tenho convicção que eu sou a primeira opção da minha filha. Eu costumo dizer, isso está nas redes sociais, que se minha filha passar por algum perigo na rua, ela vai ligar primeiro para mim do que para a polícia. E você, meu irmão, minha irmã, vocês precisam ter essa intimidade. Agora eu não digo nem para os pais só, vocês precisam ter essa intimidade com seus filhos. Aquilo que você não suprir em casa, vai ser suprido na rua. E deixa eu te falar algo. Ser cristão é chato. Ser cristão é chato. Pense comigo. Qual a graça de você ir para o céu e ficar lá santo, 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 santo?
Não tem graça. Enquanto o mundo está lá fora te oferecendo o quê? Regalias, drogas, bebidas. Aonde quem vive no pecado tem carrões, tem mansões. Aos olhos humanos não tem graça ser cristão. Aí você imagina, para você que tem um filho ou uma filha na idade adolescente, ou atingindo a maioridade, o que é mais engraçado, o que é mais relevante, está aqui adorando ao Senhor, ou está lá fora numa festa com os amigos, querendo status? Talvez hoje, para nós que temos uma certa idade, estar aqui é mais valioso, mas para eles não. E como mudar essa história? Eu sei que eu posso estar sendo repetitivo, mas você precisa ter intimidade com a sua casa. Você não pode simplesmente acordar, tomar café, sair para trabalhar, chegar à noite, tomar banho, sentar na frente da televisão e depois ir dormir. Uma pergunta de como foi o seu dia leva 1 segundo. Talvez a resposta durará menos ainda. Foi ótimo e passa. Comece a fazer isso, virar uma rotina. Eu quero te lembrar que rotina demora 3 meses para acontecer. E você vai começar a ter seu filho e sua filha sentando, te contando. Eu sei porque a nossa filha faz isso. A nossa filha, ela chega em casa da academia, ela chega por volta de umas 9 horas. Ela chega da academia, são 25 minutos. Ela conta da hora que ela acordou até a hora que ela chegou. O nosso cachorro, quando a gente abre o portão, ele pula na gente. Até isso, a gente já sabe que o final da história vai ser esse. Quando eu abri o portão, a Apolo pulou em mim. Mas nós sentamos ali e ouvimos tudo que ela tem para falar, porque aquilo é importante para ela. E mesmo cansados, a gente ouve, a gente para. A minha filha, ela tem uma rotina igual, então a história dela é todo dia a mesma. Nossa filha não sai com as coleguinhas, nossa filha não vai para shopping com os amigos, é tudo conosco. Então a gente sabe certinho o que ela vai contar, o que aconteceu durante o dia. Só uma vez ou outra que acontece alguma coisa diferente na loja, que aí sim ela muda a história, mas é sempre a mesma história. Chega a ser enjoativo, mas é sempre a mesma história. E por que a gente para ouvir ela? A gente poderia estar no celular, mas quando ela chega e senta e começa a falar, a gente bota o celular do lado, porque é importante para ela. A partir do momento que nós começarmos a não dar importância a essa rotina dela, ela vai procurar lá fora alguém que dê importância, alguém que pare e ouve o que ela tem a dizer, por mais que para nós seja irrelevante, mas para ela é importante. Então, meu amado, eu quero dizer para você hoje, diretamente, ouça seu filho e sua filha, seja amigo, seja herói, seja aquela pessoa, porque a minha filha é assim, que quando alguém tiver um problema, ela fala assim, procura meu pai, meu pai vai conseguir resolver para você. Porque hoje é essa visão que ela tem. A minha filha transpassa isso e eu fico feliz com isso. Em saber que ela pode confiar em mim, em saber que eu posso confiar, isso me traz uma felicidade muito grande. Porque isso era um planejamento, ser um bom pai, não ser o melhor, não ser 100%, mas ser um pai no qual ela possa confiar, de ser a primeira opção dela. E eu te convido a você fazer esse teste. Chega em casa hoje, eu acredito que a maioria dos filhos estão aqui na escola, fale com seu filho, eu te amo. Fale para ele o quão importante é, mas faça isso virar uma rotina na sua vida, e não um momento, uma data comemorativa imposta pela sociedade.
Pratique isso no seu dia a dia. Seja um confidente do seu filho e da sua filha. Seja a primeira opção. Tenha intimidade, gere confiança. Haja com seu filho, com a sua filha, como você age com Deus. Tenha a mesma intimidade ou, preste atenção, busque essa intimidade. Porque se você não tem intimidade com seu filho e com a sua filha, quando você tentar isso, logo eles vão pensar, tem parada errada, tem coisa errada. Mas faça isso virar uma rotina. Se você faz o seu devocional, chame seu filho e sua filha para fazer o devocional com você. Comece por aí. Chame seu filho e sua filha para fazer um jejum com você. Comece com um jejum de 1 hora, um jejum de 2 horas, um jejum de abstinência de algo. Chame seu filho e sua filha para ler a Bíblia com você à noite, a hora que você chega do serviço. Tira 5 minutinhos, um versículo, um capítulo. Comece devagar. Comece buscando a intimidade com ele e com ela. Muitas vezes temos medo de ser repreendido, mas precisamos colocar isso de lado. Precisamos, como homens, como pais, santificar o nosso lar. Precisamos nos impor à paternidade. E isso só acontece com intimidade. Eu convido você que é pai, a vir aqui na frente, para a gente estar orando por você. Se tem algum padrasto, que venha aqui à frente também. Se tem alguma mãe que por algum motivo também é pai, pode vir aqui na frente. A gente quer orar pela sua vida. A gente quer que o seu lar seja um lar santo. Queremos que a sua casa seja um lugar de descanso, um lugar onde você possa se sentir bem, um lugar que você possa se sentir seguro, um lugar onde você possa ser referência e não um palco. Irmão, novamente eu vou te fazer essa pergunta. Qual foi a última vez que você disse para sua filha e para o seu filho, eu te amo? Vou colocar algo mais. Qual foi a última vez que você do nada abraçou seu filho e sua filha? Sem motivo aparente. Nós homens às vezes somos um pouco turrão, sentimos o coração apertado, estamos com algum problema, que seja financeiro e de saúde, e não pedimos ajuda, temos essa dificuldade. Eu particularmente, eu sofro um pouco de ansiedade. Quando eu estou com a minha ansiedade muito aflorada, eu ficar perto da minha filha me acalma. Porque eu sei que aquele amor é puro, é verdadeiro, não espera nada. E o simples fato de ficar perto da minha filha me acalma. Então, qual foi a última vez que você usou seu filho e sua filha para te acalmar? Irmãos, quantas vezes você já errou? E talvez por medo, seu filho, sua filha, sua esposa ficou com medo de te repreender. E o Espírito Santo veio, tocou em você e mostrou para você que você estava errado. Você teve coragem de ir lá e pedir desculpa, pedir perdão? Eu estava errado. Irmãos, pedir perdão ao seu filho, à sua esposa, não é um sinal de fraqueza. Isso não vai te fazer menos homem, não vai tirar a sua masculinidade. Não, isso vai provar que você é um cristão, que você está seguindo os passos de Jesus, que você está seguindo todo o ensinamento que Cristo deixou para você.
Hoje temos lares destruídos, porque muitas vezes o homem é turrão, porque o homem não abaixa a cabeça. Há uma diferença muito grande de homem para provedor. Você precisa ter o Espírito que Cristo deixou em você. Você precisa seguir os ensinamentos que Cristo deixou para você. Você precisa amar mais. Você precisa se entregar mais. Você precisa liberar perdão sobre a sua casa. Você precisa pedir perdão à sua família. Irmãos, um lar de excelência é aquele lugar onde você sabe que o mundo pode estar caindo, mas quando você chegar na sua casa, é ali que você vai poder descansar, é ali que você vai sentir a presença do Senhor, é aonde você vai se sentir seguro. E para isso acontecer, isso precisa partir de você. Irmãos, como eu falei no início, você precisa liberar um eu te amo para o seu filho, para a sua filha, um eu te amo para a sua esposa. Você precisa fazer a diferença no seu lar. Deus nos chama como homens para ter relevância, para sermos exemplos. Ele confiou a você o maior patrimônio que existe na Bíblia, que é a família. Ele confiou a você um filho, uma filha, para você tomar conta. Talvez você não teve essa experiência, talvez o seu pai não te deu esse carinho, talvez seu pai não te deu o abraço, talvez seu pai não te disse eu te amo, meu filho, talvez o seu pai não disse o quão importante você é na vida dele. Se você guarda com você esse sofrimento, se você guarda com você essa angústia, libera perdão sobre a vida do seu pai nesse momento. Curve sua fronte, feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Libera perdão sobre o seu pai. Se seu pai já se foi, converse com ele, converse com o Senhor, converse com o Espírito Santo. Libere perdão nesse momento. Talvez você não foi aquele filho que ele queria também. Há essa possibilidade. Peça perdão. Libere perdão e peça perdão nesse momento. Peça ao Espírito Santo de Deus que arranque do seu coração todo o peso que há sobre a sua vida. Peça que Ele libere para você o prazer de amar alguém, de amar um filho, uma filha. Peça que você seja diferente da figura paterna que você teve. Se você foi alguém que recebeu muito amor, peça que Ele te dê o dom de liberar mais ainda. Você sabia que seu pai é o único homem que quer que você seja melhor do que ele? Mesmo que talvez você não compreendeu a forma de amar que ele tinha, ainda assim ele te ama do jeito dele. Talvez o pai dele não passou o amor e ele repassou isso para você, mas quebre nesse momento essa corrente. Seja um pai amoroso, seja aquele marido que ama, aquele marido que é exemplo, aquele marido que é porto seguro dentro de casa. Seja aquele pai que seu filho e sua filha olhem e ele veja em você um porto seguro, que ele veja em você a primeira opção. Que a partir de hoje você possa ter uma intimidade com o filho e com a sua filha. Talvez a intimidade que você não teve com seu pai, mas que o Espírito Santo possa hoje aliviar o seu coração. Que o Espírito Santo possa fazer de você um pai novo, um pai melhor. Que o Espírito Santo possa te dar discernimento, que o Espírito Santo possa
te dar compreensão, que você busque dia após dia a revelação, que você seja em casa, talvez aquilo que você é na rua. Talvez na rua você brinque, você conte piadas, seja a sensação dos seus amigos, e em casa você é só mais um. Que a partir de hoje, irmão, você possa ser um homem melhor, um pai melhor, um cristão melhor, e que o Senhor possa derramar sobre a sua vida bênçãos que você não vai entender. Mas para isso você precisa criar uma rotina com seu filho, com a sua filha, com a sua esposa. Não tenha vergonha de ser em casa aquilo que você é na igreja, porque o seu lar é santo. Irmãos, eu sei que é muito difícil. Eu sei que o mundo hoje tem muita coisa para oferecer para nós, para os nossos filhos, para a nossa família. Mas este ainda é o lugar de certeza. É aqui que você encontra paz, é aqui que você encontra direção, é aqui que você encontra segurança. Mas isso depende de você. Quando você como pai está desestruturado, você como pai está abatido, sua casa toda vai mal. Dias maus virão. Mas você precisa estar preparado, você precisa estar com unção, você precisa estar com o Espírito Santo de Deus ao teu lado para que você tenha força e os dias maus se vão rápido. Eu quero orar por você, pela sua vida. Você que é mulher que está aqui essa noite, estenda a mão sobre o seu marido. Você que é filho, se quiser ficar aqui do lado do papai, tá bom? Pai, quero te pedir nesse momento, Senhor, que o Senhor derrame bênção sobre essas famílias, que o Senhor possa abençoar cada um que está aqui, Senhor, que o Senhor possa tratar cada coração ferido, cada coração magoado, Pai, que o Senhor possa quebrar correntes nesse momento, libertando, Senhor, aquele que tiver perdão, Senhor, que o Senhor ouça, aquele que precisar de perdão, Pai, o Senhor libere nesse momento, Senhor. Senhor, libere bênçãos sem medidas nessas casas, Pai. Entra com a tratativa que cada família precise, Senhor. Senhor, abençoe cada pai que está aqui essa manhã. Derrame, Senhor, sobre a vida deles discernimento, compreensão, revelação. Que o Senhor possa abençoar cada um, Senhor. E que eles possam ser pais diferentes, pais melhores, que eles possam ser o herói que seu filho pensa, que a sua filha pensa, e Senhor, que eles possam ser cristãos, que eles possam ser modelos, que eles possam ser referências, e que eles façam a diferença em teu reino, Senhor. Senhor, eu peço por cada um que está aqui, Senhor, peço pela minha família que ficou lá na Sereia, que o Senhor derrame, Senhor, bênçãos sem medida sobre essas casas. Que o Senhor acampe anjos, Senhor, protegendo cada lar aqui representado, Senhor. E que o Senhor possa proteger e guardar os seus filhos.